E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que o barco se enchia. E Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois assim tão sem fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? O versículo 36, que é o anterior, diz que a multidão foi despedida e que Jesus ficou com aqueles mais próximos a ele, aqueles que estavam no mesmo barco. Outros barcos o seguiam, mas só alguns estavam no mesmo barco com Jesus. E você? Está no mesmo barco com Jesus ou você está seguindo a distância em um outro barco? No versículo 37, nós vemos que se levantou um grande temporal e que o barco se enchia de água. Jesus, porém, dormia na popa. Os discípulos o acordaram e eles estavam com medo e perguntaram a Jesus se ele não se importava com o fato deles estarem perecendo, afundando. E apesar de estarem no barco pescadores muito experientes como Pedro, que vivia disso, os discípulos estavam com muito medo. Mas por que eles tiveram medo? Porque eles ainda não tinham percebido que Jesus não era um homem qualquer. Eles precisavam despertar para isso e Jesus queria acordá-los para este fato justamente com esse episódio. Ele queria dizer aos discípulos: vocês não estão seguindo um homem qualquer. Eles estavam seguindo alguém que é mais do que um homem. E Jesus queria mostrar isso a eles com aquele episódio. Jesus também quer nos mostrar isso nos dias de hoje, através dos problemas que nós enfrentamos. Nós não estamos aqui vindo ao culto aos domingos e seguindo e servindo a alguém que é como qualquer outro. Não. O túmulo dele está vazio. Não porque levaram os ossos, e sim porque ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Mas o interessante é que os discípulos seguiam a Jesus. Eles já tinham visto Jesus fazer muitos milagres. Eles estavam habituados aos milagres e aos feitos de Jesus. Eles haviam presenciado a cura do endemoniado de Cafarnaum. E o versículo 28 diz que foi um milagre tão maravilhoso que a fama de Jesus corria por toda a província da Galileia. Eles também viram quando Jesus curou a sogra de Pedro. E nesse mesmo versículo 32, Marcos diz que lhe trouxeram todos aqueles que se achavam enfermos ou possuídos de espírito maligno. E o versículo 33 diz que toda a cidade se ajuntou à porta da casa, mas nada disso bastou. No momento da adversidade, no momento do problema, eles, além de perguntarem a Jesus: não te importa que pereçamos? Eles ainda foram tomados pelo medo. No versículo seguinte diz que ele curou muitos enfermos, expulsou muitos demônios. Jesus pregava nas sinagogas e expulsava demônios, e eles viam tudo. Tudo isso que eu estou narrando aconteceu antes do episódio do barco cheio de água. E o versículo 40 diz que Jesus curou um leproso. No 45 diz que Jesus não podia entrar na cidade, porque todos queriam ir ter com ele. O capítulo seguinte narra a cura do paralítico de Cafarnaum. E Jesus afirma que ele pode perdoar pecados. Mais à frente, os discípulos viram as pessoas maravilhadas com Jesus dizerem que Jesus fazia maravilhas nunca, jamais vistas. Tudo isso aconteceu antes desse episódio do mar.
Jesus falou sobre sua morte, sobre jejum, disse que ele é o Senhor do sábado, e mais adiante Jesus curou o homem da mão ressequida no sábado, dentro da sinagoga. Nós lemos que Jesus passou a ser seguido por uma grande multidão que ouvia e via as grandes coisas que Jesus fazia. E o capítulo 3 diz que ele tinha curado a muitos de tal modo que as pessoas se jogavam em cima dele para serem curados. Imagine você estar andando pela rua e os doentes se jogavam em cima dele. E quando eles se arrojavam em cima de Jesus, eles ficavam curados. Essa é a narrativa de Marcos. E como se não bastasse, os discípulos viam que quando os espíritos imundos viam a Jesus de longe, eles se prostravam diante dele e clamavam dizendo: Tu és o Filho do Deus vivo. E não foi diferente naquele dia. Naquele dia em que os discípulos estavam dentro de um barco, no meio de uma tempestade. No capítulo 4, que é anterior a esse, Marcos diz que Jesus desperta e diz ao mar: Acalma-te, emudece, e o vento se aquietou e fez-se grande bonança. E no versículos 41, nós vemos uma pergunta dos discípulos: Quem é este? Com essa pergunta, os discípulos revelaram a falta de conhecimento de Jesus. Apesar de seguirem a Jesus, de terem visto tantos milagres, de verem as pessoas se jogando em cima dele para serem curadas, e foram curadas de fato, apesar de terem visto tantas maravilhas realizadas por Jesus, nós aprendemos nessa passagem que nem sempre aqueles que já viram os feitos de Jesus são aqueles que realmente o conhecem. Jesus os colocou em xeque naquela hora. Ele mostrou para eles que apesar de eles estarem andando com Jesus, convivendo com Jesus, eles não o conheciam. Jesus quer que nós despertemos. Ele quer mais ainda que nós o conheçamos. Você está disposto a conhecê-lo? Jesus repreendeu o mar para que se cumprisse o que está escrito no Salmo 89, lá no Velho Testamento. Ó Senhor dos exércitos, tu dominas o ímpeto e a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Quem é ele? Quem é o Senhor de quem Davi falou há tantos anos atrás? O mais interessante é o modo pelo qual Jesus faz os seus milagres. Ele somente diz: acalma-te, emudece, e ele diz ao mar e tudo se faz bonança. Para o endemoniado ele diz: sai, e o demônio sai. Nos milagres de Jesus não havia a coreografia que nós vemos nos dias de hoje em muitos lugares. Ele não batia o pé, não gritava, não lutava com o diabo, não conversava, não fazia entrevista com o diabo, nada disso. Mas por que é que aqueles discípulos que tinham visto tantos milagres que Jesus fizera na vida das pessoas, por onde quer que ele passasse, tiveram tanto medo diante daquela situação? Eu imagino que pescadores, como aqueles que haviam no barco, havia 4 pescadores, eles já haviam passado por situação similar. Mas por que os discípulos até então... Isso aconteceu porque os discípulos até aquele dia eram apenas espectadores dos milagres de Jesus. Agora no barco, eles estavam vivendo uma situação que exigia um milagre para que eles saíssem dela. Quando nos vemos em uma situação dessas, quando só um milagre pode resolver o nosso problema, é aí que nós nos desnudamos diante de Deus. É nesse momento que nós revelamos em que grau nós estamos no conhecimento de Jesus, no caminho do discipulado. E essa máscara que cai, que nos leva a conhecer a Jesus. Você quer estar no mesmo barco com Jesus? O mar pode se fazer revolto, de modo que só um milagre pode mudar a situação. Hoje, em muitas igrejas se diz que crente não sofre, crente não passa dificuldade, crente não pode ser pobre, crente não adoece, mas não é isso que diz a Bíblia. Nessa hora, você vai deixar de ser um mero espectador dos milagres de Jesus, dos feitos de Jesus na vida dos outros, e vai ter a sua fé provada e aprovada. É na hora dos problemas, é na hora da enfermidade, é na hora que o mar se torna
você conhecer verdadeiramente quem é Jesus. Quando Jesus faz um milagre na sua vida, é que você realmente sabe quem é Jesus para você, quando você realmente precisa dele. Certamente Ele virá e fará cessar o seu medo. Ele acalmará as tempestades da sua vida. Certamente Ele vai dar ordem a seu respeito. E você vai experimentar a bonança que só Ele pode nos dar. Essa paz inigualável. A nossa fé depende do conhecimento que temos de Cristo. É aí que nós avaliamos a nós mesmos. Quem é Jesus para mim? Não é o Cristo da igreja, o Cristo da Bíblia, do testemunho dos outros, mas quem é Jesus para você quando você realmente precisa dele? Quando os médicos me desenganaram, eu descobri quem era Jesus para mim quando eu realmente precisava dele. E como vocês podem ver, eu estou aqui dando testemunho de quem é Jesus para mim, em perfeito estado de saúde. Quem é Jesus para você quando o seu barco está naufragando? Será que nessa hora Ele é mesmo tudo para você? Ou você se desespera e tenta achar um balde para tirar a água do barco inutilmente? Ou ainda, você o acusa de tê-lo abandonado? Ou ainda, por não se importar com você? O que é que você faz? O discípulo aprende observando e seguindo até certo ponto. Até que chega um momento em que o discípulo tem a aula prática, no laboratório da vida. Eles estavam no mar. Marcos narra uma situação dramática e tira a máscara deles. Tira a nossa fantasia de homens e de mulheres cheios de fé. Porque nós gostamos de abrir as nossas bocas e dizer, não, eu tenho fé. Em outras palavras, Jesus disse, vocês não têm fé. Eu tenho estado aqui com vocês todos os dias e vocês ainda não me conhecem. Será que nós também não agiríamos como os discípulos? Aprendemos que andar com Deus não é só ver milagres, e sim participar deles. Para que o milagre aconteça, a prova tem que vir antes. A situação difícil, de perigo e insolúvel tem que vir antes, para que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas. Quando seguimos a Jesus, não devemos esperar que o mar esteja sempre calmo. Seguir a Jesus pode implicar em mar agitado, barco afundando, vento soprando forte, e esse mar encapelado, essa situação difícil, tem apenas um propósito: para que nós possamos conhecê-lo e saber quem Ele é. Seguir a Jesus não implica em calmaria todo o tempo, mas é certo que implica em vitória. O mar dos problemas não vão te consumir e nem me consumir, porque Ele vai dar ordem a meu respeito e a seu respeito, e nós vamos experimentar uma bonança única que só Ele pode nos dar. Amém. Deus quer usar a você e a mim para fazer milagres e para abençoar outras pessoas. Mas para isso, Ele quer fazer um milagre na sua vida primeiro. Amém. Antes de nós sermos portadores dessas boas novas, nós temos que conhecê-la. Nós temos que experimentar os milagres de Deus em nossas vidas. Em direito nós dizemos que a testemunha, ela fala daquilo que ela viu e ouviu. Se você não conhece a Jesus, você não tem como dar esse testemunho. A Bíblia está repleta de exemplos de homens em situações difíceis, precisando de um milagre em suas vidas. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego conheciam a Deus, eles foram para a fornalha de fogo ardente, mas não foram queimados. Porque conhecia Deus, a quem servia, Daniel foi para a cova dos leões e nenhum deles encostou em Daniel. Porque conhecia Jesus, Pedro foi preso, acorrentado, mas dormia em sua cela. Porque conhecia Jesus, Paulo foi picado por uma serpente e ao invés de se desesperar e pensar que iria morrer, ele apenas sacudiu-a no fogo. Todos eles experimentaram o milagre de Deus em suas vidas. Mas para que isso acontecesse, antes eles tiveram a maravilhosa e inigualável experiência de conhecê-lo. Você conhece o Deus a quem você serve? Ele disse, o mundo não me verá, mas vós me vereis. E Ele diz hoje para mim e para você, eu permiti que essas coisas acontecessem para que você possa
conhecer-me e a grandeza do seu poder. Que depois de tudo que foi dito hoje, de tudo que nós ouvimos, nós possamos nos empenhar nessa tarefa de conhecer a Jesus. Não basta apenas estar no mesmo barco, é preciso conhecê-lo. E assim, só assim, nós conheceremos a vida abundante que Ele disse que morreu para que tenhamos. Jesus, muito obrigado por Tua palavra. Estende a Tua mão poderosa sobre nossas vidas, Senhor, e glorifica o Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, nessa tarefa maravilhosa de Te conhecer como Senhor e Salvador de nossas vidas, todos os dias, em nome de Jesus.